Salve a Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal Jean Maria Doutrina Católica, deixe sua curtida e comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Vamos estar falando hoje sobre o seguinte tema: sede-vacantismo. O que é isso? O que é o sede-vacantismo? E vamos entender hoje um pouco mais sobre essa polêmica, sobre esta heresia da parte de alguns. E vamos estar falando hoje sobre a verdade. E o resumo desse vídeo é: o Papa Francisco é o nosso Papa, e aquele que se desliga do Papa está fora da comunhão da Igreja Católica Apostólica Romana. E a gente vai refletir, entrar nessa verdade de fé. Você que está com sua Bíblia, pegue sua Bíblia, abre o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 16, que fala assim: Simão Pedro respondeu: Tu és Cristo, filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. E te declarou: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você tem acesso à Bíblia? Beije sua Bíblia e vamos estar dando continuidade. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Consagra essa live aos cuidados de Nossa Senhora. Amém. Então, meus irmãos, com base de uma pesquisa que eu fui realizar aqui sobre essa verdade, o sede-vacantismo é um grupo de cristãos, um grupo de pessoas, supostamente uma heresia, é verdade, que afirmam que depois do Papa Pio, o papado, o legado, a sucessão apostólica, com base naquilo que nós lemos aqui no Evangelho, Jesus levantou como Papa São Pedro. Nós observamos que dentre os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, após essa afirmação de Jesus, sempre quando vai se dirigir aos discípulos, Pedro vai à frente. Pedro está à frente, porque Jesus levantou Pedro para liderar aqueles discípulos. Pedro ali ocupando o lugar do Papa, os discípulos como os padres. E nós vemos que a promessa de Jesus é que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre Pedro, primeiro Papa, né? E ali nós lembramos que também, para aí enriquecer o entendimento desse vídeo, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 15, vai dizer que a igreja de Deus vivo, o Deus vivo, é coluna e sustentáculo da verdade. Veja, a coluna e sustentáculo da verdade é a igreja do Deus vivo. As colunas, não a igreja somente invisível, não a igreja somente não a igreja somente que a pessoa é templo, que a pessoa sendo o templo do Espírito Santo é a igreja, mas também o edifício vivo, aquilo que Deus criou, aquilo que a igreja foi administrando ao longo desses 2000 anos de história. Então a igreja de Deus vivo é a coluna sustentáculo, a coluna, o templo, o lugar. É interessante observar também que Jesus, quando ele foi ler ali a idade dos 12 anos, no Evangelho de São Lucas, Jesus estava em um templo. Mas dando continuidade, o sede-vacantismo constitui em: eles acreditam, com base, que a sucessão apostólica de Pedro foi até São Pio XII. Então São Pio XII foi até São Pio XII, existia a comunhão da igreja. De São Pio XII até Papa Francisco não existe mais Papa. Então após São Pio XII, quais foram os papas? Papa João XXIII, Papa Paulo VI,
Papa Paulo I, Papa João Paulo I, me perdoa, Papa João 23, Papa Paulo VI, Papa João Paulo I, Papa João Paulo II, Bento XVI e o nosso atual Papa Francisco. Então, assim, esses 6 papas, na visão dos que afirmam seguir essa heresia, podemos citar como heresia, que o Papa Francisco não é mais Papa, que esses papados após São Pio XII não é mais Papa. Meu irmão, minha irmã, isso não é possível. Isso não é possível, porque se você for um observador, Santo Ambrósio dos pais da igreja vai dizer que aonde está o bispo, ali está a Santa Igreja. Onde está o Papa, ali está a Santa Igreja. Então, Jesus deixou Pedro para liderar e deu a Pedro a chave do reino do céu. E se Jesus falou que se as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, então aquele que acompanha essa maneira de pensar está afirmando sem notar, sem perceber, que se não há mais um Papa, as portas do inferno sucumbiram à Igreja Católica. Porque a promessa de Jesus é que Pedro, tu és pedra, tu és rocha, e sobre essa pedra que é você, Pedro, aqui usando minhas palavras, não mais o que está escrito no Evangelho, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Jesus falou que a porta do inferno não prevalecerão sobre Pedro. Então quer dizer, que assim quando Pedro morresse, a promessa acabaria? De jeito nenhum. O sucessor de o apóstolo São Pedro foi São Lino. E sucessivamente sabemos da hierarquia de 266 papas até hoje, é documentado. Tão rica é a Igreja Católica, que quando a gente vai buscando assuntos sólidos e concretos sobre a história da igreja, você tem 20 séculos, 2025 anos da igreja, 2025 anos de história, 2025 anos para você se aprofundar. É tanto o estudo que nós encontramos que a gente é capaz de morrer e não conseguir absorver tudo que a igreja viu durante esse século. Mas temos essas linhas de ensino. E de repente a pessoa quer afirmar que o papado foi até São Pio XII. Então, de São Pio XII morreu a promessa de Jesus? Até São Pio XII, as portas do inferno não prevalecerão sobre ti. Quando chegar São Pio XII, agora as portas do inferno prevalecerá? Se perderá? O inferno vencerá? A igreja não tem mais papa? Se a igreja não tem mais papa, veja, uma heresia liga a outra e às vezes a pessoa nem presta atenção. Se o Papa Francisco não é Papa, se de Pio XII, São João 23, até Papa Francisco não houve um Papa, então os seminaristas que foram ordenados não são padres? E se os seminaristas que se ordenaram do legado de Papa João 23 até agora o Papa Francisco, todos esses padres não são mais padres? Se não estão ligados ao Papa Francisco, se não são mais padres, a consagração do corpo e do sangue de Jesus e a Santa Missa é uma brincadeira? Então veja, o cuidado que se deve ter em certos detalhes. Meu irmão e minha irmã, existe algumas coisas que muitas vezes notamos no Papa Francisco, existe. Se dizer que não, mas isso não me dá o direito como leigo, como fiel a Cristo, de apontá-lo. Santa Catarina de Sena, isso aconteceu ao longo da história da igreja também. Houve papas fiéis e houve papas não tão fiéis assim, mas o cabeça da igreja é Cristo. E é a Cristo que seguimos. Num período de Santa Catarina de Sena também teve um papa não tão fácil de lidar assim. E não vimos Santa Catarina de Sena blasfemar contra o Papa. Ao contrário,
como a serva de Deus, como a santa, como testemunho de um santo da igreja, ela rezava. Ela não se opôs, ela respeitou, ela se manteve. Então, assim, é algo grave. Então, aqueles que diz não está em comunhão com o Papa Francisco, não está em comunhão com a Igreja Católica, você que diz ser um sede vacantista, você é uma pessoa à toa. Você está desligado da igreja. Porque Jesus quis que o Papa liderasse. Seguimos uma hierarquia, seguimos uma lógica, seguimos uma tradição. Então a gente tem que ter cuidado com essas maneiras de pensar. As pessoas que vão adentrando em pensamento do misticismo, exagerar em certos pontos, entre aspas, piedosos. Meu irmão, minha irmã, ó, eu trago isso até pra gente que teve batismo no Espírito Santo, experiência com Deus, né? Você teve uma experiência com Deus. Você não lê Bíblia. Não lê o Catecismo da Igreja Católica. Procure o site de Paulo Padre Ricardo, professor Felipe Alquino. Não lê os livros da igreja. Se você não tem uma vida de oração, você vai se tornar um herege. Santo Agostinho vai dizer, Santo Agostinho do século IV, que todos os hereges tinham uma mente brilhante. E todas as heresias, elas saíram de dentro da igreja. Então, muito cuidado com essa maneira de pensar. Os sede vacantistas, aqueles que seguem essa linha, que agora estão se opondo à igreja, vocês não são católicos. Vocês são qualquer coisa, menos católico. Porque católico, fora da comunhão com o Papa, é qualquer coisa menos católico. Se você vê um erro no Papa, se você algo não lhe agrada, a nossa missão é orar pelo Papa. Reze um terço, reze um rosário, reze 2, reze o que você pode, ore pelo Papa, reze pelo Papa. Porque se assim Deus quis, assim é. Então, devemos ter cuidado. Nossa obrigação é rezar pelo Papa. Então, fica aqui esse vídeo. Espero poder ajudar. Deixe sua curtida, comenta o que achou do vídeo e compartilha. Salve Maria Imaculada. Que Deus te abençoe.